Graça e paz, meus queridos amados irmãos, em Cristo Jesus, que o nosso Deus, Ele continue abençoando poderosamente a vida de todos vocês nesta manhã. E hoje é quinta-feira. Quinta-feira o Senhor Ele preparou mais essa oportunidade para que nós estivéssemos aqui, para que nós possamos interagir, meditar na palavra de Deus e pedir para que o Senhor Ele continue falando em nossos corações. Toda honra, toda glória será sempre para Ele. Meus irmãos, nós estaremos meditando na palavra de Deus. Eu abri a Bíblia e saiu no livro do profeta Ezequiel. A palavra não é minha, a palavra é do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, que vai falar sobre o chamado de Ezequiel. Eu não sei o que Deus Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Mas enquanto você procura a palavra de Deus, livro de Ezequiel, capítulo 2, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal TV Dependente de Cristo. Se inscreva no canal, curte os nossos vídeos, simplesmente só você apertar o joinha, já curtiu. Peço que vocês compartilhem nos grupos do WhatsApp, nos status, nos grupos das famílias. Indica, meus irmãos, indica esse canal. Você, meus irmãos, eu estou no... se inscreva no canal da igreja Dependente de Cristo. Às vezes você já é inscrito, indica para alguém. Eu congrego nessa igreja, acompanhe os vídeos, curte os vídeos lá e vai ser bom demais para que nós possamos estar crescendo aqui na presença de Deus, juntamente com todos os nossos irmãos. Mais para frente eu vou pedir que os irmãos, aqueles que foram abençoados, gravem um testemunho em nome de Jesus. Grave um testemunho que eu estarei colocando aqui o vídeo ou áudio para que o nome do Criador ele seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Palavra de Deus, meus irmãos. Palavra do Senhor. Ontem nós tivemos um culto, círculo de oração. Foi uma bênção. Foi uma bênção o círculo de oração ontem às 19 horas. E o Senhor, Ele continua falando no povo dele. Grandes testemunhos exaltando o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. O chamado de Ezequiel. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nações rebeldes que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Amém? Somente isso. Somente esses 3 versículos. Ele diz: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Esse é o livro do profeta Ezequiel, onde Deus ele escolheu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, se nós pararmos para pensar, abre aspas, e às vezes, meus irmãos, tantas coisas acontecem sobre a vida das pessoas e as pessoas não têm consequência do que pode vir. Aqui está falando, ele disse,
Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra quem? Contra o Senhor. Os israelitas, sabe quem é os israelitas? Aquela turma que está lá do outro lado, tentando destruir a cidade santa. E mais um outro país que tem lá, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas tudo se encaixa aqui na palavra de Deus. Nações que tentaram eliminar a cidade santa do Senhor. E não vai conseguir. De tempos em tempos, ele se levanta, guerra, mais guerra, você entendeu? E todas as vezes que ele se levanta para destruir o povo da promessa, o povo de Deus, eles não conseguem. Aí Deus levanta um profeta dizendo que o Espírito do Senhor estaria ou estava sobre ele naquele momento e que era para ele profetizar, para ele pregar a palavra de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, não é fácil. Aí eu te pergunto, vocês queriam estar na pele, no lugar desses homens? Desses servos? São homens humanos, homens comuns, pescadores, recolhedor de impostos e tantos outros. São pessoas humanas como eu e você, pessoas normais. Mas quando Deus ele tem uma promessa na vida da pessoa, Deus vai fazer de tudo para que aquela pessoa ouve a palavra do Senhor. Louvado. Não é fácil, irmãos. Às vezes quando nós nos convertemos ao Senhor, aleluias, nós vemos homens, mulheres pregando a palavra de Deus numa unção tremenda. Você está chegando agora, a primeira coisa que você quer, você muitas vezes descer e fala assim, nossa, eu quero ser que nem fulano, eu quero ser que nem aquele pastor ali, eu quero pregar que nem aquela missionária ali. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Porque quando você prega com avivamento, com a unção de Deus, deixando Deus, você dando liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar, o Senhor, Ele opera o milagre, Ele opera, aleluia, a cura, grandes coisas na vida do profeta. O problema, meus irmãos, que muitos, não são todos, muitos não querem dar essa liberdade para o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Olha o que o Senhor está falando através da palavra do profeta Ezequiel no dia de hoje, quinta-feira, que muitas vezes eu e você, nós não damos totalmente a liberdade para o Espírito Santo de Deus. Aqui o profeta, ele poderia aceitar e não poderia. Ele é humano, homem comum como eu e você que está me assistindo ou me ouvindo. Mas ele aceitou. O profeta Ezequiel, ele aceitou o chamado do Senhor dos Exércitos. E mais, ele aceitou que a presença de Deus, que o Espírito de Deus entrasse na vida dele. Ele deu liberdade para o Espírito Santo de Deus. E nesta manhã, você quer continuar como você está? Ou você quer dar vazão? Ou você quer dar liberdade para o Espírito Santo de Deus?
O profeta Ezequiel, ele deu liberdade. O Espírito Santo entrou e fez com que a palavra do Senhor chegasse na vida dessas pessoas. Aleluia. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos que dar liberdade. Nós temos que dar liberdade para o Senhor trabalhar. Se eu não dou liberdade para Deus, como é que Ele vai usar a minha vida? Como é que Ele vai operar o sobrenatural? Louvado seja Deus. Eu estava vindo agora de manhã e orando, falando com Deus. E muitas vezes, irmãos, nós queremos ser usados. Simplesmente, quero ser igual aquele homem de Deus. Quero pregar que nem aquela mulher de Deus. Mas nós não queremos pagar o preço. Para pagar o preço, para ser usado na mão do Senhor, dar essa liberdade, eu tenho que arrancar e tirar algumas coisas de dentro de mim. A mentira, a falsidade, a arrogância, a ignorância e muito mais coisas que eu preciso limpar, tirar do meu coração, pedir para Deus limpar a minha mente da impureza, da imundícia. Nós lutamos, meus irmãos, nós guerreamos todos os dias. O mal, ele não dorme. Ele está sempre atento a uma palavra, a um questionamento, a alguma coisa. E é por isso que nós devemos estar sempre ligados no Senhor, clamando o Senhor, buscando a Ele. Porque a partir do momento que eu der liberdade para o Senhor trabalhar na minha vida, Ele vai trabalhar. Ele vai usar a minha vida para falar com você. O que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Simplesmente, Deus procura homens e mulheres para usar na mão dele como uma ferramenta, como instrumento na palavra dele. Muitos querem ser usados, mas não querem dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, que eu e você que me ouve e você que me assiste neste momento, que nós possamos colocar no nosso coração, quando nós orarmos ao Senhor, que nós podemos pedir, Senhor, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade para trabalhar na minha vida. O Senhor tem liberdade para usar a minha vida. O Senhor tem liberdade para fazer a tua vontade em mim. Porque quando eu peço a presença de Deus, Ele vai usar a minha vida para falar com você. Deus usou a vida do profeta Jeremias, do próprio profeta Ezequiel, Isaías, tantos homens comuns, homens simples. Deus usara tremendamente. E Deus está procurando pessoas para usar na autoridade da palavra de Deus. Muitos não permitem a liberdade do Espírito Santo. Eu só vou falar aquilo que me convém. Eu só vou falar aquilo que agrada Beltrano, fulano. Aí você vai lá e entrega. E quando você entrega uma mensagem do seu próprio ego,
você não está dando liberdade para Deus falar. A liberdade do Senhor, ela é soberana. A liberdade de Deus, ela é soberana e vai continuar soberana em todos nós. Então, que nesta manhã de quinta-feira, você possa falar assim: Senhor, o Senhor tem liberdade para trabalhar na minha vida. O Senhor tem liberdade para trabalhar na minha casa. O Senhor tem liberdade para trabalhar na vida do meu esposo. O Senhor tem liberdade para trabalhar na vida dos meus filhos. O Senhor tem liberdade para trabalhar no meu emprego. Derrama que me dere a face. Louvado seja Deus. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós não queremos dar liberdade para Deus fazer a vontade dele em nossas vidas, Senhor, o Senhor tem liberdade só nesse ponto. O Senhor tem liberdade para fazer somente aqui. Aqui não precisa. Você entende? Deus está dizendo assim, ó, eu quero liberdade total. Eu quero liberdade total, exclusiva na sua vida. E quando eu permitir, as coisas vão acontecer. A bênção do Senhor vai chegar na minha e na tua vida. Dê liberdade para o Senhor. Dê liberdade para Deus totalmente. Que Ele vai agir, que Ele vai trabalhar na sua vida. Amém, meus irmãos? Palavra gloriosa que veio da parte do nosso Deus. Eu vou orar. Pedir para que o Senhor lhe abençoe. Soberano Deus e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo, eu exalto, eu glorifico, meu Deus, o teu santo nome. Senhor Jesus, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Perdoe as palavras que muitas vezes o inimigo lança sobre a minha mente. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Todo mal sai agora, todo mal sai agora, todo mal sai agora, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a vida dos meus pais, da minha avó Teodora. Dê saúde para ela, Senhor. Restaura a tua filha, minha tia Uzi, que tem cuidado dela, meu tio Ribamar, meu tio Antônio. Meu Deus, abre as portas de emprego para a vida do teu servo que deseja trabalhar, em nome de Jesus. Minha prima Érica, que Deus abençoe todo o povo de Deus. Pastora Solange, pastor Batista, pastor Elane, pastor Adoaldo, pastora Joana, nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, pastor Luiz, pastor Ramires, ali no grupo Clamor da Última Hora. Que Deus abençoe pastor Gils, pastor Osmil, está no grupo Marchas para as Almas. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que a presença de Deus ela possa habitar no meio dos corações de vocês. Eu oro pela vida da nossa irmã Sarinha, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o teu esposo Jailson, em nome de Jesus, seu trabalho, teu ministério. Exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, toca no coração, Senhor, do teu servo. Faz com que ele retorne, volte à tua casa, para assim estar adorando e glorificando, meu Deus, o teu santo e poderoso. Em nome de Jesus Cristo, abençoa todo o teu povo, toda a tua igreja. Em nome do Pai, meu Deus Todo-Poderoso. Aleluias. A minha sogra Ana, minha esposa, que Deus abençoe a vida de cada uma delas. Maria, meus cunhados, Neres, Maria Camilo, Maria de Leusa, missionária Zuleide. Que Deus abençoe poderosamente
em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja o Cordeiro Santo de Deus, nosso irmão Marcelo. Que Deus abençoe o teu filho Arthurzinho, que Deus abençoe meu irmão Frederico Nascimento, que Deus abençoe. Deus abençoe a nossa irmã Angélica, Deus abençoe a sua vida, terrinha. Deus abençoe a vida do Lipinho, que o Senhor continue abençoando a tua vida, guardando, livrando e protegendo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a Tamires, a Helena, Vinícius. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a Thalita, Rony, toda a sua casa, toda a sua família. Que o final de gestação possa vir com tudo na paz, de saúde, em nome de Jesus. E que o Estevão possa vir com muita saúde, adorando e glorificando aquele que é digno de honra, de glória. Que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Evangelista Antônio, nossa irmã Audilene, nossa missionária Adileuza, pastor Francisco, toda a sua família, toda a sua casa, Rosa, missionária Zenilda. Que Deus abençoe Efraim, a Keila, John. Que Deus abençoe o pastor Luiz, toda a congregação. Deus abençoe nosso irmão Sula, Rose. Que Deus abençoe todo o povo de Deus nesta manhã. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Se inscreva no canal, em nome de Jesus. Deixe os seus joinha, compartilhe. Em nome de Jesus, vamos crescer junto. Amém? Abre as vossas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre, todos juntos diz. Amém. Que Cristo Jesus vos abençoe. Se o Senhor permitir, voltaremos no próximo vídeo, meditando na palavra de Deus e orando por todos vocês, em nome de Jesus.